ilustre Casa Legislativa, senhor Marcelo Lacerda, onde inicio a minha fala parabenizando pela sua postura de conduzir os trabalhos desta Casa. Em seguida, agradeço à vice-prefeita por ceder a palavra, dado o adiantar da hora, em solidariedade ao povo que aqui se encontra e que também cedeu um pouco de tempo ao nosso prefeito, que tem muito o que dizer aos vereadores e aos presentes. Excelentíssimo senhor prefeito nacional, Nilson Lacerda, vereador Humberto Soares, vereador Zé Panjuca, onde de antemão agradeço a sua sincera fala, onde faz referência a João Leão, onde faz referência ao filho de Maria Zé Benício. Muito obrigado pelas suas considerações. Tenho certeza absoluta que o plenário que aqui se encontra sabe que você nada mais, nada menos falou do que a pura expressão da verdade. Vereador Valdemir Neto, digo vice-presidente desta Casa. Vereador Laurindo Sinim, pessoa que vem tendo um destaque muito importante na sua legislatura, embora seja vereador do primeiro mandato. Digníssima vereadora autêntica de Ursabino, mulher que nos orgulha muito em tê-la em nosso grupo e que compreendemos sempre as suas preocupações e sabemos da sua inteligência, sabemos da sua sensibilidade, da sua capacidade de entender que vários elogios são elogios falsos, são elogios que muitas vezes querem desnortear a gente de um caminho para outro, mas acredito perfeitamente, como acreditei, você provou sábado conosco, lá na entrega das máquinas, da sua inteligência, do seu amor ao partido, enfim, e que não vai servir de bode expiatório para ninguém, não vai deixar ser usada e que tem um compromisso muito grande com o projeto de Conceição, que é o projeto de Nilson Lacerda. Vereador Flávio Mangueira, meu parente, a quem me fez falar hoje, porque confesso que pedi até para ficar na plateia, para ouvir esses vereadores, esses defensores do povo, e Flávio me deu essa oportunidade, me provocou para que aqui eu viesse tomar o precioso tempo de vocês. Mas as coisas são dessa forma. E Deus escreve certos, outro que as tortas. A gente faz um plano, Deus faz outro, e o plano é o de Deus. E o plano de Deus era para que eu falasse hoje aqui para vocês. Vereador Luiz Paulino, que com a sua experiência, com a sua vasta participação na administração pública, como secretário, como vereador, como vice-prefeito, como pessoa do povo, da terra, tem demonstrado um equilíbrio em relação a esses 6 primeiros meses de mandato. Até porque o momento é de prudência, o momento é de calma, o momento é de observância, o momento não é de atirar pedras, o momento não é de julgar e, sobretudo, fazer julgamentos precipitados. Então, vereador, você vem dando uma condição exemplar na condição do seu mandato. Continue com esse perfil, porque o povo não aceita determinadas coisas pirotécnicas que você bota instantaneamente para tentar manter-se na mídia a qualquer custo. Vamos se manter na mídia através do trabalho, da responsabilidade, respeitando as diferenças, inclusive as diferenças dos adversários. Isso é que faz parte da democracia, que faz parte da vida política. O vereador Vicente Ramos, que já bem falou da sua experiência no que diz respeito ao setor administrativo, vem também dando exemplo de experiência, de cautela, de prudência e apelando sempre a esta Casa para o caminho do entendimento. Porque os problemas de Conceição não foram provocados nem são exclusivamente do prefeito Nilson. São problemas da nossa cidade e a cidade é nossa. Então todos nós, com a nossa sabedoria, com a nossa experiência, com a nossa inteligência, temos que apresentar as nossas ideias, as nossas sugestões, as nossas propostas, para que realmente Nilson venha
com o decorrer do tempo, tirar a necessidade do atraso e alavancar o desenvolvimento que em tanto ela precisa. Vereadora Marisete, também o meu respeito e admiração, mulher prudente, que vem, na verdade, também se comportando de uma maneira que a população está elogiando. A população quer ver um parlamentar prudente, um parlamentar sem agressividade, um parlamentar sem fazer muita parafernália. O povo não é besta, o povo é sábio e não adianta querer conduzir o povo para um caminho que o povo não aceita. Fabricar notícias, gerar expectativas, enfim, isso é um tipo de legislar ultrapassado e que a população sabiamente não aceita mais isso. O vereador Roberto Cibó, seguindo a linha do seu pai, pessoa que prestou muito serviço a essa cidade, uma pessoa que tem uma admiração grande por Chicó e pela família. Roberto tem tido essa prudência, essa calma, não entrando em certas discussões que não levam a nada. Não adianta, cara, você pegar, botar uma casca de banana para a pessoa cair e você, na sua experiência, vem sabendo vibrar. Com certeza, com o tempo, você vai compreender o nosso projeto. E o nosso projeto é um projeto grande, amplo, democrático e que mudar é uma coisa que faz parte do ser humano e triste do ser humano que não tem coragem de mudar. E nós estamos cientes de que a população de Conceição é sábia e teve a coragem de mudar para melhor, trazendo Deus para a prefeitura. Meus amigos e minhas amigas. Vai começar agora, Deon. Começar comigo. Mas vou ser breve, em respeito ao público da Estado. E não iria nem falar. E confesso profundamente, do fundo do meu coração, que lamento profundamente a minha decepção em relação ao meu parente, ao meu amigo, Flávio. Flávio, sinceramente, eu esperava, vibrei com a sua eleição, mesmo sendo de outro partido. Agora, eu esperava em Flávio, com esse dinamismo que ele tem, que fosse um vereador que viesse para aqui pregar a unidade, pregar o amor, pregar o entendimento. Pensei que Flávio, com esse jeitão dele de abraçar todo mundo, fosse realmente do coração. E hoje me decepciono quando vejo que são gestos que não correspondem do coração. E quando a gente passa a deixar de falar com o coração, pelo coração, começa a decepcionar as pessoas. Fábio sabe do apreço, do carinho, da atenção que tanto eu como a minha família tem por ele. E continuo tendo, porque no meu coração nunca existiu espaço para ódio, nunca existiu espaço para rancor. O meu coração é um coração de Maria de Zé Benício que você conhece. É um coração aberto para o serviço, para servir as pessoas. E a Secretaria de Ação Social pode ter as suas deficiências e nós reconhecemos. E o povo precisa saber por que tem essa deficiência. São deficiências crônicas e que, aos poucos, vão ser resolvidas. Nós tivemos aí, que a população tem que saber, o prédio da Sociedade Artística, quando João Nuno passava fio, é um prédio construído com recursos próprios, com as velhas emendas, Amiraldo, constitucionais, as emendas parlamentares. E ele, o povo. E, no final do mandato, por um motivo ou por outro, não quero aqui me adentrar, nem vim aqui para falar de ninguém, porque eu não falo de ninguém. Quando eu tiver uma coisa para dizer, uma pessoa tem que dar cara, porque eu vou falar de alguém de Conceição, se eu moro em Conceição e posso encontrar qualquer instante com esquina com aquela pessoa. Eu nem faço bem a ninguém, nem medo de ninguém, então por que eu vou dizer o que eu sinto na cara daquela pessoa? Então, houve um houve um despejo do prédio da Sociedade Artística, onde funcionava o prédio, para o prédio da Ação Social. E daí, juridicamente, o prefeito, que temos nós como cidadãos, temos que também entender e respeitar as prerrogativas que o prefeito tem. Não é o prefeito que tem a prerrogativa, é a lei que dá esse direito. Nós vivemos num Estado de direito democrático, onde existe um direito contraditório também. Então o prefeito hoje tem suas prerrogativas, e quem deu essas prerrogativas foi a maioria do povo. E na democracia, quem perde tem que calar-se e aceitar a vontade da maioria.
e tentar contribuir. Isso faz parte do regime democrático. E a política é uma perspectiva constante pelo poder, para que através desse poder possa servir a comunidade. E essas atribuições do prefeito Nilson têm que a comunidade em si ter conhecimento, e muitos leigos, porque a obrigação às vezes não é de você estar pensando, nem vendo o que está na lei, desconhece, vai na onda de quem quer se promover politicamente e fica tirando proveito de uma pessoa que, infelizmente, naquele momento, não é a sua área, não é a sua formação, não tem um conhecimento profundo daquilo, fica tirando proveito dessa pessoa, usando essas pessoas como massa de manobra. Aí é onde a gente questiona a capacidade do ser humano de raciocinar, a capacidade do ser humano de ter coragem de perceber a necessidade de mudar. Em relação, eu fui prefeito 12 anos, infelizmente não procede. Não vou pedir a imunidade da fala, porque ele é inteligente, não vai conceder. Porque, para quem não sabe aqui, o vereador aqui pode dizer tudo, inclusive mentira. Tudo. O vereador aqui nessa tribuna pode dizer tudo, inclusive mentira. Qualquer vereador, inclusive, pode dizer aqui, o vereador é eleito pelo povo. Para você ver quanto é importante o mandato dado pelo povo. Essa tribuna aqui, ela é autônoma, ela é independente. Por isso que eu gosto do vereador. Admiro muito o papel do vereador. Essa tribuna aqui, ela é forte. Por quê? Não é forte, não é a tribuna, é um voto. Aí, como a gente tem que respeitar a voz do vereador, tem que respeitar as ações do prefeito. Tem que respeitar a autoridade do prefeito, do governador, do presidente. A Bíblia diz, rezai pelas autoridades. Agora, tem pessoas que não querem ter esse discernimento porque querem partir do espírito individualista. E o prefeito, naquilo que chega no poder, tem que fazer com comunidade. Mas na política, existe uma lógica que não foi eu quem criei, é criar desde o princípio da política, que a eleição, dependendo do seu resultado, é uma arte de valorizar os amigos, respeitando os adversários. Então, vamos valorizar os amigos, respeitando os adversários. E na medida em que os adversários vão ter acesso ao serviço público, é legal. É o direito de todos ter acesso ao serviço público. Mas tem algo que você colocar um secretário, uma pessoa para dirigir, para compartilhar com você a responsabilidade do Estado, é livre, inclusive agora uma medida, uma súmula do Supremo Tribunal Federal, concedeu esse direito, essa prerrogativa, Flávio, se atualize, do prefeito, do governador, nomear as pessoas de sua alta confiança para ficar comissionado. E secretário é para comissionado. Daí o cruzamento do nepotismo se acontece dentro de outra esfera. Mas na esfera da nomeação, ela, em termo legal, ela é legal. Temos agora uma súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal, dando poderes aos governadores, à presidente da República e aos prefeitos de ser livre escolha de nomeação e exoneração dos seus cargos. E você fez muito bem quando colocou o Magno na Secretaria de Saúde, uma pessoa de uma responsabilidade extraordinária, neta de Magninha Ferreira, filha de Antônio Ferreira, daqui de Conceição, que conhece todo mundo. Quem é que diz que Magno não é digna de ser secretária de saúde? Seria uma das maiores injustiças dizer que Deus está cometendo nepotismo, colocando o Magno para ser. Mas o Magno andou na campanha, conhece a população, sabe o sentimento do povo. Então, é injusto você colocar uma conterrânea, uma filha nossa, para ser secretária. Não estou deprimindo ou desconhecendo a capacidade da outra secretária, gente boa, minha amiga. Mas, temos que dizer a verdade, não era filha desta terra. É uma coisa que vai e vem, e nós aqui não saímos nunca, porque os nossos estão sepultados ali naquele cemitério. Nós temos uma história com essa terra. E sou contra o prefeito colocar a secretária de fora, tem que colocar a secretária de 26 anos, para que o cara valorize a nossa terra. Daí, Juntinho, secretário da Agricultura, filho de João Luiz, quando o cara me esquece, eu digo, minha filha não se dá certo, filho de mim, quem é que não sabe quem é Joãozinho? Quem é que não sabe onde é que é João Luiz? Então tá certo, um dia é o cara,
é um secretário que tem competência, zootecnista, está fazendo um grande trabalho de João Pessoa, carreando, e daqui a pouco a secretaria vai bombar em grandes recursos para o nosso município. Temos aí Tildinho na cultura. Quem é que não conhece Tildinho? Está aí desenvolvendo o seu trabalho. Está aí meu grande mal, essa pessoa num caráter extraordinário, meu parente, meu amigo, compromissado com o projeto, fez esse sacrifício e está colaborando com o prefeito Wilson Lacerda na Secretaria de Administração. Quem é que não sabe olhar para a face do Edivaldo? Então tem que ser secretário que o povo conheça, tem que ser secretário Vitor Conceição. E daí aí diz que Deus está procedendo. Está aí Nenê Belmiro, pessoa filho de Dona Dica, primo de Flávio, um caráter exemplar, um homem que trabalhou o tempo todo em banco. Está aí hoje dando conta do recado na Secretaria das Finanças. Não estou sendo contra o outro que foi embora, que não era daqui, ele está aqui, Dona Dica é daqui, seus irmãos são daqui. E quem sabe, mas só votou Nenê, só votou Nenê. Quem sabe se na outra os outros não votam. Vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar para isso. E nós temos um projeto. Então, eu parabenizo Nenê, por Nenê ser primo de Flávio, não merece confiança de estar mexendo no dinheiro da prefeitura. O dinheiro da prefeitura é público. Deus já abriu agora o portal Transparência. Está tudo aí na internet. Abriu o portal Transparência do município, já criou. Por que não deve, não tem? E a administração é um livro aberto, feito, tudo dentro da lei. Hoje mesmo nós estamos preparados aí com o problema dos ACS, do pessoal da FUNASA, chegou um ofício do tribunal, que é preocupante a situação desse menino. É preocupante a situação. Mas por quê? Porque na época, por um motivo ou por outro, a coisa foi feita às pressas e o tribunal simplesmente não está aceitando. E isso é um caso que o prefeito vai falar oportunamente, tem outra reunião, para tentar encontrar uma saída para essa situação. Então, vemos aí o secretário da Ação Social. Quem era que conhecia Roberto? Pessoa capacitada, inteligente. Quem é que investiu dentro de Conceição? Se o salário investia fora. Tá, você vai na Secretaria da Ação Social falar com Roberto. Era uma pessoa boa, não resta dúvida. Mas não é daqui, não tem o nosso cheiro, não tem o cheiro do povo de Conceição. E daí está lá Aguinaldo. Na hora que ele errar, que diga que eu não expulsava no orelha dele. Ele está aí para atender a pobreza. E todo mundo sabe que é um filho de Maria de Zé Benício. E, com certeza, Maria de Zé Benício é a maior assistente social que tem dentro de Conceição. Porque sem ser político, sem ser nada, faz pela pobreza. Não porque seja minha mãe, mas é a maior assistente social que Conceição é ela. E não faz por política, não. Ela faz por coração. É uma pessoa sincera, que tem mais de 55 anos, que só veste marrom, que é devota a São Francisco. Nada fez com que ela mudasse aquele jeito dela. Então vamos pensar direito no que fala nas pessoas. Isso tem uma extensão. Vereador, eu não pedi nenhuma parte a Vossa Excelência. Eu vou deixar que Vossa Excelência fique me ouvindo para que Vossa Excelência faça uma reflexão profunda do que Vossa Excelência diga. E que logo aqui, ao terminar a minha fala, Vossa Excelência já se sinta arrependido e dizer que realmente cometeu um erro profundo em falar de Ronel. Outra coisa que não procede, falar com a verdade. Sempre procurei fazer as coisas com dinamismo, com visão. E, voltando para o político, eu quero dizer a você que gostaria de ter sido secretário de Seu Braga mais tempo, que era um homem íntegro a toda prova. E não tive a oportunidade de ser político ainda na época que tinha um apogeu político em Conceição. E por conta de ineficiência de muitos políticos, vocês mais jovens aqui me permitem que eu diga, nós não éramos mais para estar discutindo escada de Santo Inês. A gente não era mais para estar discutindo universidade para Conceição, era para ter tudo. E mais alguma coisa. Agora, infelizmente, na época a visão era outra. Na época a visão era outra. E só fui secretário de Seu Braga quando ninguém queria mais ser. Que foi quando perderam a eleição em 86 para Muribi. Aí em 87, no dia 15 de abril de 87, me convidaram, então aceitei, e foi dignamente ser secretário dele, era um íntegro a toda prova, faço questão de ressaltar isso. E fui secretário de Seu Braga em 15 de abril de 87, Fernando Tali foi quem veio a portaria, em 15 de abril de 87, a 31 de dezembro de 88, porém, só deu 1 ano e 8 meses que eu passei ajudando a Seu Braga. Não fui no 4 anos, nem foi 8, nem 10. Veio reservar o neto, meu amigo particular, passei o ano de 88 e o ano de 90.
E Luiz sabe disso, eu como secretário, não resolvi as coisas, muita gente Venceslau, e entre perder o amigo e o cargo de secretário, eu mandei uma carta para Venceslau e disse, entre o prefeito, entre o cargo de secretário e entre o amigo, eu prefiro ficar com o amigo. Continuei mantendo a amizade com Venceslau até hoje, mas só passei 1 ano e 8 meses auxiliando Venceslau. Agora só que procurei ver o povo, e carisma a gente nasce com ele, e a Serrinha de Campina Grande diz uma vez, o homem é do que nasce. E se eu nasci para fazer política, se eu nasci para servir o povo, eu vou continuar fazendo isso. E não vou falar do partido, não vou cuspir do prato que eu comi de forma alguma. Tenho todo respeito, até porque, minha gente, se a gente fosse falar, ia gerar muitas inconveniências, Conceição ia virar de perna para cima, de perna para baixo. Isso é coisa que não é fora de época. Se você conviver um casal e separar e você ainda dá para a sua mulher ou da mulher do marido, isso é uma falta de época. Então, o que passou no sistema político, respeito. Agora, eu não concordei, e Luiz Paulino é testemunho, eu implorei para não sair do partido. Porque eu via que o partido não estava respeitando o povo, o partido estava trabalhando com falsidade com o povo, o partido estava sendo traiçoeiro com o povo. E Luiz sabe que eu implorei muitas vezes para não sair do partido. Raimundo Araújo implorou muitas vezes para não sair do partido. E eu tive a coragem de sair, porque eu tinha que fazer a travessia, eu tinha que ajudar a libertar o povo, e aquele sistema já não mais servia a Conceição. E eu tive essa consciência, eu tive essa coragem, que eu podia servir a mim, mas não estava servindo aos mais fracos, não estava servindo aos mais pobres. E daí apelei para que corrigisse, para que mudasse de mim, e não me ouviram. E não me ouviram. E na medida em que estava em um grupo político, em que não tinha voz, tive a coragem. E chamei outros e outros amigos para sair. Daí Raimundo Araújo me disse, Alexandre, pode dizer que me botaram para fora. Eu não queria sair, mas botaram para fora. Então vamos ter a coragem de mudar, vamos ter a população de Conceição tem que ter esse discernimento de que foi salutar esta mudança desse rapaz. Este rapaz que tem um caráter exemplar. E hoje eu tenho uma alegria, uma satisfação imensa, confesso a vocês, que é de conviver com Deus. Que é um homem de compromisso, um homem sincero, um homem leal, um homem prudente, um homem calmo. Está provado aqui quantas reuniões Nilton já esteve aqui nesse plenário para dar a cara, para bater, para discutir com o povo, para discutir com os vereadores. Eu, nem todas as vezes como prefeito, confesso, porque é bom você ter a humildade de aceitar os seus erros. E não fui perfeito, tive vários e muitos erros, mas sempre tive a humildade de pedir desculpas, sempre tive a humildade de chamar meus amigos e explicar o que estava acontecendo. E é por isso que faço a diferença, com muita tranquilidade, da política de Conceição. Me aliei a Nilson, diziam que não ia para canto nenhum. Fizemos um planejamento batendo na trave, por 25 votos. Perseveramos, insistimos, foi mais quase 1000 votos. E vamos, Deus, continuar com esse trabalho. Vamos seguir o povo, porque aí a sua reeleição vai vir naturalmente. O projeto seu vai ser abraçado naturalmente pelo povo, não tenha dúvida disso. Agora continue com essa calma, com essa prudência. Este ano seja um ano de organização da gestão, e as obras virão e vocês vão ter muita satisfação, que é uma obrigação sua, é nossa, de servir. Hoje mesmo você tomou uma decisão de grupo, a gente se reuniu, contratou mais 2 máquinas. Para quê? Para que as estradas fossem construídas no menor espaço de tempo, para servir a um maior espaço de tempo. Porque dentro de 30 dias, as estradas não estão prontas, facilitando a vida do campo, o escoamento da produção dos estudantes, e vamos usufruir dessa estrada até dezembro, se Deus quiser, quando vier as chuvas. E se for só uma máquina, ia começar a confusão, vamos para a minha aqui, para o político A, para o político B. E Nilson deu uma reunião ontem, determinou que é para fazer estrada, terreno, campo de futebol. Em setembro vamos começar a política de desobstruir os pequenos barreiros. E quando for em janeiro, se der uma chuva, você for tiver uma missa do seu setor, prefeito, a estrada está ruim, a chuva acabou, o trabalho está aí, vamos consertar. Porque nós vamos servir ao povo. É para servir. E Nilson conta com o meu apoio, minha solidariedade, minha abnena, até o momento em que for para setembro.
Em nenhum momento eu confesso aqui a vocês que eu achei dificuldade desse rapaz. E se encontrar, serei muito homem para dizer como fiz, que renunciei a tudo aqui na prefeitura. E passei a defender as minhas ideias, passei a defender o que o meu coração dizia e queria que eu fizesse pela população. E ajudei a construir este projeto. E tenho confiança para dizer, você também que militou para construir esse projeto, nós não vamos se decepcionar. De forma alguma. Agora não adianta toda hora estar descascando ferida. Vamos vir aqui pagando, para discutir projeto, pregar a paz, o amor, porque às vezes o discurso vai descascar a ferida. Vou deixar. Para você ver o que eu tenho a falar de Deus, porque se eu fosse adentrar toda, não dava para falar. Então, meus senhores, é um orgulho falar da minha história política, dizer que mudei de partido, pelo dizer que a respeito, com todo respeito. Ninguém, eu vi uma reportagem a semana passada, ultimamente quem mais mudou de partido foi o Luiz Braga. E ele é uma raposa política, sabe por que mudou? A vida se está de mudar, não é verdade? E com todo respeito, nunca falei do Wilson. Achei e acho que podia ter sido mais. A Conceição devia ser do Estado no Vale do Pentol, porque nós tivemos muitas oportunidades, confesso isso. Na época ele não estava militando politicamente, eu comecei a militar, meu primeiro voto foi em 86, na verdade, estou novo. Mas são coisas que passaram, não adianta estar descascando ferida, jogar coisa entre uma família e outra, isso não constrói. Conceição vive uma nova realidade. Vamos deixar de abrir a terra, de massacrar, de querer aparecer com besteiras, com coisas pequenas. Vamos dar as mãos. Em relação ao concurso, eu vejo a polêmica de Nilson justamente por conta da imprudência, por conta do bom senso, por conta do bom senso. E sou solidário àqueles que justamente passaram. Agora nós temos que levar em consideração e usar a matemática. Foram 7.000 inscritos que acreditaram, que confiaram na serenidade deste concurso. Aproximadamente 7.000. Foi isso? Aproximadamente 7.000. E vi aqui o baluarte, o polêmico, vereador que eu admiro muito, inclusive Flávio fez referência a ele hoje, vereador sábio, vereador experiente, vereador que prestou muito serviço à Conceição, sempre tinha uma certa desconfiança do grupo, pelo fato de ter uma ideia um pouco avançada, mas eu vi aqui muitas vezes questionando a lisura desse concurso. Sabe, sim, questionou muitas vezes, está aí nos portais, nos blogs. Mas não vou adentrar nessa parte da justiça. Se a justiça proceder, Wilson é um cumpridor da lei. Porém, ele tem que realmente trabalhar para mostrar a lisura dos atos. E é uma questão meio constrangedora. Constrangedora porque toda vida, quando assumir, se assumir, não sei, vai dizer, você foi aquele concurso que deu suposta fraude. É uma marca que não vai sair nunca. Infelizmente, nós você tiver um birô atendendo, você foi daquele concurso que há suposta, embora você não tenha sido objeto daquela fraude. Mas aqui vai ficar para sempre, minha gente. Vai ficar para sempre. Por quê? Porque fizeram as coisas precipitadamente. Não diz respeito às pessoas. Num jogo político. Eu sou inimigo de Nilson, eu sou inimigo pessoal, inimigo político. Vou usar esses 300, 400 funcionários e vou jogar essa bomba aqui e ele tem que assumir. Tem que ter prudência, tem que ter calma. A administração vai ser velada à luz da lei, à luz da Constituição e haverá de ser encontrado um caminho justo. E que esse caminho justo seja justo para todos. Para os que não passaram e se sentiram lesados, o direito é igual. E para vocês que se acharam que não fizeram como deveria ter feito. Então, a vocês, muito obrigado. Espero ao vereador Flávio, que no meu coração não mora de espero que você, a cada dia está começando agora essa legislatura, tenha mais prudência, tenha mais calma. O silêncio, às vezes, leva a pessoa à reflexão. E eu renovo a minha esperança de que você passe a adquirir um tempo mais experiência e que possa desenvolver um grande trabalho de vereador parlamentar em benefício do povo de Conceição. Todos os vereadores, meu abraço, meu afeto, minha admiração. Vamos agora brincar no São João, desapar de espírito, divulgando o nome de Conceição,
sem criar polêmica. E vamos para a festa divina com Deus e paz no coração. Um abraço a todos. E outra reunião.